Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa pequena aula que a gente vai abordar aqui é números positivos e números negativos, que basicamente eu acho que todos nós já temos uma ideia do que seja. Vamos aqui ver o que são os números positivos. Os números positivos são basicamente todos os números maiores do que zero, nem a gente já supõe que vocês conhecem um pouco. Por exemplo, se eu digo que tenho R$ 2 no meu bolso, logicamente eu tenho um valor positivo, porque é um número maior do que o zero. Se eu tivesse nem um centavo, aí beleza, mas dois, como é maior, tem um número positivo. E a gente utiliza o sinal de mais, que é esse sinalzinho aqui que você já conhece, para indicar quando o número é positivo, mas não necessariamente a gente deve sempre utilizar isso aí. A matemática, ela, por padrão, quando você tem um nome, um número que ele não tem o sinal de mais na frente, você deve considerar ele como um número positivo. Então, por exemplo, se eu tiver mais 6 ou apenas o 6, quer dizer que eu tenho o 6 positivo. Se eu tiver o mais 10 ou apenas o 10, quer dizer que eu tenho um número também positivo, assim como 87 ou mais 87. Então, a questãozinha do mais na frente, se você colocar, você está querendo afirmar com mais força que é um número positivo. Mas se você não colocar, escrever só o número lá, por exemplo, 80, se você colocar ele assim, você está querendo dizer que ele também é um número positivo. E, alguns casos, a gente utiliza os números positivos para representar medidas, e eles só podemos utilizar eles. Por exemplo, a altura, eu tenho 1,60, 1,65. Então, minha altura é uma altura positiva, né? Um valor maior do que zero. Distância, eu estou a 2 metros do fogão. Eu estou a um valor positivo. E quantidades, 20 bolas, números maiores do que zero. Mas, assim, números positivos a gente já conhece assim, bastante do dia a dia, mas os números negativos. E esse daqui é um que as pessoas, os alunos, costumam ter um pouco mais de dificuldade. E um que são os números negativos, né? Os números negativos são basicamente os números que são menores do que o zero, menores. E assim como os números positivos, a gente utiliza um sinal na frente do número para representar ele quando negativo. Nesse caso, a gente utiliza o sinalzinho de menos. Por exemplo, o menos 6, o menos 10, o menos 234. A diferença em relação aos números positivos é que, obrigatoriamente, você tem que colocar o sinal de menos na frente do número para dizer que ele é negativo, certo? Então, a gente utiliza os números negativos para quê? Por exemplo, aqui como temos nessa... Deixa eu limpar aqui esse desenho. Aqui nessa primeira imagem aqui, ó, a gente tem neve, ali quer dizer que a temperatura é bem baixa, né? Não é aqui no Nordeste, que é o calor muito alto. Então, o termômetro está marcando a temperatura abaixo de zero. Então, se a temperatura é abaixo de zero, é porque é menor do que zero, né? Então, a gente utiliza um número negativo para representar essa temperatura. Digamos que eu tenho menos 4 graus Celsius, né? Menos 4 graus Celsius, que é uma temperatura abaixo de zero. Ou a gente está no período da pandemia, tem, né, o auxílio emergencial, aí a senhora lá abriu o caixa eletrônico, viu no caixa lá que está com saldo de menos 366. Então, é um valor negativo. Então, tá devendo, digamos assim, porque é um valor menor do que zero. Então, tem diversas situações que a gente utiliza os números negativos para representar situações, né? Então, vamos ver aqui o próximo slide aqui.
São exemplos para a gente fixar a ideia do que a gente viu sobre números negativos e números positivos. Então, vamos indicar com sinal de mais ou de menos para indicar se o número é positivo ou negativo. A profundidade de 10 metros, pessoal, profundidade. Está dizendo que a gente, quando trabalha na superfície, a gente está considerando o nível do mar. Quando a gente fala profundidade, é como se estivesse abaixo da terra, né? Abaixo. E a terra é como se fosse o zero, como se fosse ali onde tudo vai começar. Acima do chão é a nossa altura, né? E abaixo é a profundidade, ou altura negativa. Então, a profundidade de 10 metros, se é profundidade, é menos 10. Distância de 25 quilômetros entre duas cidades. Distância, é um valor positivo. Então, ó, é 20 mais 25. Temperatura 4 graus abaixo do zero, que nem a gente viu anteriormente. 4 graus negativos, abaixo do zero, não se esqueça do sinalzinho de menos. Saldo de 15 gols sofridos. Se o time sofreu 15 gols, ele tem um saldo negativo, porque ele sofreu. Então, ó, menos 15, certo? Aqui tem também 2 metros de altura. Veja que agora não é profundidade, é de altura. Então, em relação ao chão, tem 2 metros acima. Então, valor positivo. Então, mais 2. Dívida de R$800, pessoal. Dívida. Se você está devendo, você está com saldo negativo. Dívida é um saldo negativo. Então, se está devendo, tem que pagar, né? Então, ó, tá aí, ó. Menos 800. Certo? E, por fim, um saldo de 300. Olha aqui que não está dizendo que é um saldo negativo e nem está dizendo que é dívida. Então, do jeito que está aqui, que está um saldo de 300, eu entendo como um valor positivo. Então, mais 300. Agora, se, por exemplo, eu tivesse assim, um saldo de menos, eu tivesse o menos aqui na frente, ó, menos, aí seria um valor negativo. Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar mais um pouco de números positivos e negativos na reta numérica, mas isso daqui é suficiente para a gente responder alguns exercícios que virão para vocês. Um abraço a todos e bom desempenho.